Convidamos para fazer o uso da palavra o mais novo cidadão caldasnovense, Dr. Públio Lentulus Alves da Rocha. Boa noite, senhor presidente desta casa, vereador André Rocha. Boa noite, senhores vereadores, doutor Arlindo, doutor Evandro, Celso. Boa noite, meus amigos e colegas promotores de justiça que aqui estão, doutor Paulo Ottoni e doutora Luciene, jovens amigos de velhas batalhas, que vieram de longa distância para prestigiar o velho amigo. Meus colegas aqui presentes também, amigos e colegas recentes, doutor Rafael, doutor Pedro, desculpem, estou um pouco emocionado. Não é de acontecer comigo. Após 6 anos na comarca, vocês viram isso acontecer, né? Finalmente conseguiram. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, setores da imprensa, Alisson Maia, Cícero Campos, Lúcia Moreno, todos aqui presentes, Terezinha do Conselho Tutelar, pessoal do Judiciário, Pâmela, Cristiane, Kennedy, Júlio, pessoal do Ministério Público, minha equipe, né? Mesmo que não componha a minha promotoria, sempre serão minha equipe, sempre formará minha equipe. Fabiano, Lorena, menção especial àquela que me acompanha há 6 anos, me suportando meus humores, minha inconstância de humor, minha exigência de perfeccionismo extremo. Minha querida Ana Lúcia, que está aqui acompanhada do Fausto, seu marido. Cumprimentar a todos aqui presentes. Minha querida amiga, companheira de 6 anos de luta, que me prestigia também nessa data, se deslocou de Goiânia para vir aqui prestigiar o seu antigo companheiro de combate, de lutas, Placidina Pires. Alguém que estava com saudade de nos ver novamente, de compartilhar na tribuna. Quantas vezes isso não aconteceu ao longo desses 6 anos? Momentos bons, momentos ruins, momentos tensos, momentos alegres. Cumprimentar a todos. Cumprimentar em especial minha mãe, Dona Auride Sebastiana de Oliveira, que veio de longe, de Goiânia. Não consegui dissuadi-la a pegar a estrada. Usando o argumento da Placidina, não estou aqui para receber o prêmio de filho do ano, mas me sinto muito honrado com a sua presença, mãe. Saiba que a presença de cada um aqui, eu queria citar o nome de todos, mas não quero correr o risco de me tornar cansativo, já sendo um pouco. Mas saiba que a presença de todos aqui, os que vieram de longe, aqueles que aqui estão, a presença de todos é uma segunda homenagem nessa noite. Tão importante quanto o título que aqui recebo. Mais importante que recebê-lo é merecê-lo. E uma humilde autocrítica, eu não sei se mereço, seja como cidadão, seja como amigo, seja como filho. Mas recebo com alegria e emoção. Só o fato de estar nessa casa, senhores vereadores, casa de leis onde os nobres vereadores discutem, convergem, divergem, aprovam, reprovam leis, só o fato de estar nessa honrada casa já me traz uma alegria imensa, pois sei que reúne-se no espírito dos senhores representantes desta gente, o mesmo espírito quente do povo de Caldas Novas. Placidina é testemunha. Eu já disse isso a ela. A Câmara de Caldas Novas é diferenciada. Não se assemelha a nada daquilo que nós encontramos nos rincões desse Brasil. É um nível diferente. Eu sei disso,
Quantas vezes não compareci aqui para discutir projetos de lei, propostas de lei que tiveram origem no Ministério Público? Questões de interesse da comunidade, mas originadas lá na terceira promotoria, a famosa terceira promotoria, que durante muito tempo foi a que atraiu mais os holofotes, mais as atenções. Não é, Alisson Maia? Cícero. Terceira promotoria, que reunia uma gama de atribuições e também tinha no seu comando o homem que eu reputo de certo, porque eu queria estar ali mesmo. Essa casa de leis, tivemos discussões aqui de altíssimo nível. Reúne a personalidade do povo de Caldas Novas mesmo. É um povo que não arrefece nunca, que não esfria jamais. E isso, inclusive, norteou toda a minha atuação desde quando aqui cheguei, em 8 de janeiro de 2006. Mas meu namoro, minha paixão, meu casamento com Caldas Novas não começou aí. Começou no início da década de 70. Mãe, uma das primeiras fotografias que tem de mim não é aqui, em Rio Quente, em Caldas Novas? Nem a mal havia completado 1 ano de idade. O título que hoje me concedem de cidadão caldasnovense, muito me orgulha. Faz dessa noite inesquecível para mim. Mas ouso dizer que a condição de cidadão caldasnovense já estava tatuada no meu coração há muito tempo. Os senhores aqui, nesse prêmio que me deram, que considero um prêmio, essa homenagem, considerar-me um dos seus. Principalmente um promotor de justiça que não se preocupa em atrair simpatias no exercício de sua função. Como eu disse, desde os idos de 2006, quando aqui cheguei, percebi, confesso aqui, não quero dar o tom de despedida nesse discurso, mas confesso que cheguei aqui, percebi, Pedro, Rafael, Luciene, Paulo, percebi aqui um povo ávido por um ministério público como eles, quente, pujante, vivo. Precisava naquele momento, confesso a todos aqui, que adotasse a postura que adotei naquela ocasião e que sustentei até nesse momento, de firmeza, de dureza, atrair me tornei um para-raio, atrair toda a gama de situações para mim e não fugi delas, tentei não fugir. Placidina um dia, numa audiência, virou para mim e falou, numa audiência, de intervalo entre audiências, ela virou para mim e falou: nunca vi um sujeito como você, não tem medo de nada. Eu virei para ela exatamente o contrário, eu tenho medo de tudo. O problema é que minha teimosia faz com que eu teima, inclusive com os meus fantasmas. E tive que adotar essa postura firme, rígida, incontrolável. Me postava na defesa de determinado segmento, em outra situação, voltava minha artilharia contra esse mesmo segmento que outrora protegia. Porque os interesses, direitos mais caros da sociedade estavam em jogo. Nem sempre acertei. Muitas vezes errei. Nas palavras de Einstein, somente não erra o homem que não arrisca acertar. E esse medo eu nunca tive. Vivenciei situações extremas. Não em Caldas Novas, mas na minha carreira, que já há mais de 12 anos, já se faz longa dentro do Ministério Público a minha caminhada. Mais de 12 anos. Não é, Paulo? Não é, Luciene? Somos colegas de concurso. Naquele 18 de maio de 1999, adentramos as fileiras do Ministério Público. Encontrei o Paulo quando se dirigia a Goiânia, na rodoviária, aflito, acompanhado do pai, que não se cabia de tanto orgulho. Não se continha. Não parava de enaltecê-lo. Luciene,
jovem companheira de velhas batalhas. Vivenciou comigo talvez um período que eu considero o mais extremo da minha carreira, situações mais extremas, que até hoje marca minha história. É a única pessoa, Luciene é a única pessoa que pode servir de testemunha sobre o que vivenciei em determinado momento difícil da minha vida. O resto tudo, o que falar, é especulação. Vivi situações extremas em Caldas Novas. Todos aqui sabem. Mas não duvidem que, se não me curvei, foi porque carregava em mim o ideal maior, que é servir nosso patrão, o povo. Meu ideal, servir a pátria, ou pátrias. Passei por muitas cidades, grandes, médias e algumas que com muita boa vontade a gente pode chamar de currutela. Pude sentir aquilo que o dramaturgo grego Aristófanes falava: tua pátria é onde estás bem. E se a pátria é onde nos sentimos bem, Caldas Novas é minha pátria. Esse período de luta todo que eu enfrentei aqui e não fugi, tentando fazer prevalecer mais os mesmos ideais democráticos defendidos nessa casa, que nenhum poder representa mais a democracia que o poder legislativo. Essa gana por liberdade, liberdade e democracia, palavras tão próximas. Deveríamos ser mais próximos, Ministério Público e Poder Legislativo. Quem elabora a lei é o Poder Legislativo, quem fiscaliza a correta aplicação e execução é o Ministério Público. É preciso lutar sempre. Esse foi meu lema. Há uma música de Bob Marley, um guitarrista jamaicano, que diz: é preciso atirar-se à luta por dias melhores, mesmo arriscando perder tudo, do que ficar estático como os pobres de espírito. Estes não lutam, mas não vencem. Não conhecem a dor da derrota, nem a glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres de espírito, ao final de sua jornada pela terra, não agradecem a Deus por terem vivido. Desculpam-se perante Ele por apenas terem passado pela vida. Não, senhores e senhoras aqui presentes, definitivamente, todos que compartilham comigo o meu cotidiano, as minhas lutas, as minhas vitórias, as minhas derrotas, sabem que não vim ao mundo a passeio. A noite de hoje é inesquecível, por estar aqui, por estar recebendo esse título que os senhores vereadores me concederam. Mas tem um outro motivo que a torna inesquecível e extremamente emocionante. A sua origem. Em uma tarde desse ano, recebi uma ligação. Doutora Silvana Fernandes. Doutora Silvana Fernandes quer falar com o senhor, doutor. Pois não. Doutora Silvana, tudo bem? Começou a conversa se desculpando. Doutor, o senhor me desculpe. Eu deveria conversar o assunto que eu tenho a tratar com o senhor pessoalmente. Mas eu não estou em condições físicas de me dirigir até aí. Estou informando ao senhor que eu estou encaminhando um decreto legislativo propondo a concessão do título de cidadão ao senhor. Surpresa. Falei, dona Silvana, eu acho que não é uma boa ideia, não me acho merecedor. É aquela conversaiada toda. Foi o único momento em que eu vi, desde que conheci dona Silvana, ela alterar a voz. Um pouco, mas alterou. E me deu uma lição. Me desculpem, mas o que foi dito doravante, já que ela não está entre a gente, eu posso dizer, é só meu, não compartilho. Interessante, dona Silvana,
Certa feita, nessa data, eu era promotor eleitoral, eu saí do fórum já na boca da noite, parei na Que Delícia para comprar um pão, estacionei, comprei. Quando voltava para a caminhonete, o carro, ela passando do outro lado da rua, em pleno período eleitoral. Ela me viu do outro lado e atravessou a rua. E veio conversar comigo, daquele jeito dela, firme, meigo e procurando os olhos. Quem conheceu a dona Silvana sabe. Ela não conversava com a gente sem olhar nos olhos. Procurava os nossos olhos. Se desviássemos o olhar, ela procurava os nossos olhos, como se estivesse enxergando dentro da gente. Era assustadoramente gostoso. Como está o senhor, doutor? Tudo bem? Tudo bem, dona Silvana? O que a senhora está fazendo aqui à noite, sozinha? Campanha, doutor. Campanha? Sim, estou entregando santinho. E gastou longos minutos, deliciosos minutos, irrecuperáveis, assim, inesquecíveis, para conquistar meu voto. O voto do promotor eleitoral, pedindo na rua, sozinha com o santinho, numa cidade da envergadura de Caldas Novas, numa época em que os meios de comunicação em massa dominam, que o medo domina a todos no Ministério Público Eleitoral, dona Silvana sozinha, andando à noite, distribuindo santinho, parando as pessoas na rua, pedindo voto. Abordou o promotor eleitoral e pediu voto, conquistou. Essa era a dona Silvana. Corajosa, meiga. Enxergou neste promotor de justiça, com bons olhos, as poucas virtudes, e com os olhos míopes da bondade e as dos defeitos.